A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, aqui quem fala é o pastor Vinícius Magalhães, e hoje nós vamos aqui desmascarar um estudo das testemunhas de Jeová sobre o Espírito Santo, tá bom? Estamos aqui no site jw.org e nós vamos ver qual é o ensinamento que a testemunha de Jeová ela fala acerca do Espírito Santo, ok? E vamos ver como que as testemunhas de Jeová entendem quem é o Espírito Santo. A primeira coisa, aqui no estudo das testemunhas de Jeová, que elas mencionam é o que é o Espírito Santo. Perceba que não é quem, é o que é o Espírito Santo. Para as testemunhas de Jeová, o Espírito Santo não é uma pessoa, o Espírito Santo é uma coisa. O Espírito Santo é como se fosse uma força ativa, como uma força da eletricidade. Isso para as testemunhas de Jeová, ok? Então perceba que o Espírito Santo para as testemunhas de Jeová, ele inicia com E minúsculo. Por quê? Porque quando você coloca a letra maiúscula referindo-se a uma pessoa, você está usando o português correto. Quando você usa uma letra minúscula, você está dizendo que não é uma pessoa, você está dizendo que é uma coisa. Então é por isso que as testemunhas de Jeová, tanto aqui neste estudo quanto na tradução do Novo Mundo, colocaram a palavra Espírito ou Espírito Santo com letra minúscula, porque não tratam como pessoa e sim como um poder, ok? E aqui eles vêm colocando aqui um estudo, tá? Esse estudo que eles fizeram é baseado nesse livro aqui, tá? Esse livro de William Vine, ok? William Vine, que é um doutor na língua hebraica e na língua grega. Ele escreveu o Dicionário Expositivo de Palavras do Novo Testamento, hoje também pertence à CPAD, e esse dicionário é palavras do Antigo e do Novo Testamento, o hebraico e o Novo Testamento. Nesse estudo aqui do site das Testemunhas de Jeová, você tem a primeira informação sobre o Espírito Santo na visão das Testemunhas de Jeová. O Espírito Santo é o poder de Deus em ação, é a sua força ativa. E aqui ele vai citar algumas referências, ok? Na Bíblia, a palavra Espírito é uma tradução do hebraico ruá e do grego pneuma. Aí eu vou botar até outra cor aqui, que isso aqui é interessante. Na maioria das vezes, tá? Então perceba que ele não usa um termo geral absoluto. O próprio estudo coloca na maioria das vezes. Vou repetir, na maioria das vezes. Então ele continua dizendo, esses termos referem-se à força ativa de Deus. A primeira pergunta, se é na maioria das vezes, então não é todas as vezes, ou é? Se é na maioria, não é todas as vezes. Então dizem, esses termos referem-se à força ativa de Deus ou Espírito Santo. É claro que aqui eles colocaram o Espírito Santo baseado no estudo deles, ok? E até citaram aqui Gênesis 1:2, mas é claro que a referência de Gênesis 1:2 é baseado na tradução do Novo Mundo. E como é que está na tradução do Novo Mundo, Vinícius? Vamos clicar aqui e vamos ver. Está aqui dizendo, a terra estava vazia e deserta, e havia escuridão sobre a superfície das águas. Deixa eu botar aqui um marcador, que a gente acompanha melhor. A terra estava vazia e deserta, e havia escuridão sobre a superfície das águas profundas. E a força ativa de Deus, deixa eu mudar de cor aqui, a força ativa de Deus. Fazer o que? Mover-se sobre a face ou a superfície das águas. Então, para as testemunhas de Jeová, a força ativa de Deus. Aí nós vamos fazer o seguinte, vamos agora ver como que o escritor do estudo Vine, ele apresentou, tá? Olha só. Nesse estudo, que está na página 113 e 114 do dicionário, ele é apresentado a palavra ruá, é apresentada como fôlego, é apresentada como vento, é apresentada a força de vida presente nos seres vivos, a atitude ou disposição de uma pessoa, pessoas com corpo espiritual como Deus e os anjos. Por que eles colocaram assim? Porque no dicionário Vine, quando você
adquirir, você vai perceber que ele coloca separando primeiro significado, segundo significado, terceiro significado, quarto significado, quinto significado, e ele dá 9 significados para a palavra ruá, tá? Que em grego é pneuma e significa espírito. Tanto uma quanto a outra significa fôlego, vento, força ativa, e isto daqui está no dicionário Vine, ok? Está no dicionário Vine. Aí você vai fazer o seguinte, então, as testemunhas de Jeová têm razão. Por que as testemunhas de Jeová têm razão? De acordo com o próprio estudo, igual vento é invisível, imaterial e poderoso, ok? Mas o dicionário Vine diz exatamente essas palavras e é este o real significado? O que nós vamos fazer? Vamos pegar um trecho do dicionário Vine, ok? O sétimo e o oitavo significado, tá? O oitavo significado, ele é demonstrado, ele é representado no estudo, ele está ali no estudo. Olha o que diz o dicionário Vine. Em sétimo, a palavra ruá, né? A Bíblia fala do Espírito Santo de Deus, a pessoa da Trindade. Este é o uso da palavra em sua primeira ocorrência bíblica. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1:2. Aí vem aqui as outras referências, falam especificamente do Espírito Santo, ou Espírito voluntário. Aí vem o oitavo significado da palavra ruá. Os seres imateriais, anjos, no céu são chamados de Espírito. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o induzirei. Aí vem as referências aqui de 1 Reis 22:21 e 1 Samuel 16:14. Vinícius, o que isto significa? Eu vou lhe dizer. Primeiro, o próprio comentarista, o próprio doutor do hebraico e do grego, ele fala sobre a terceira pessoa da Trindade. As testemunhas de Jeová negam a Trindade, mas referem-se a um trinitarista, tá? Segundo, é o uso da palavra em sua primeira ocorrência bíblica. E a terra era sem forma e vazia, e aqui o Espírito de Deus. A testemunha de Jeová colocou força ativa. Vine chama Espírito de Deus. Ou seja, o próprio doutor do hebraico e do grego, ele colide, ele confronta, ele não aceita colocar o termo força ativa, mas Espírito de Deus em Gênesis 1:2. Então, ele mesmo já contraria a tradução do Novo Mundo. Ok? Agora, o interessante é que William Vine, ele coloca essa referência, que é o sétimo significado da palavra, porém as testemunhas de Jeová no seu estudo não colocaram aqui. Você entendeu? Não colocaram aqui. Um outro detalhe que você pode citar, é que as testemunhas de Jeová colocaram aqui, olha, igual ao vento invisível, aí vem, olha, aqui está escrito em inglês e aqui está escrito em português, palavras William Vine. Eu vou lhe fazer uma pergunta, qual a página, qual o parágrafo, aonde as pessoas podem encontrar. Quando você clica, olha que coisa interessante, quando você pega aqui e clica, olha só, 1 Reis 22:21, aparece um texto bíblico aqui, que aqui está linkado, então tem o link. Você clicou e é direcionado para o link onde está tal referência, ok? Se você clicar aqui ou se você clicar em qualquer outro texto aqui. Agora, quando você pega o dicionário expositivo de palavras do Novo Testamento de William Vine, não tem link. Você não consegue clicar e ser direcionado justamente para essa página. Ué, eu não estou entendendo. Se é para jogar limpo, se é para ensinar limpo, por que é que não botam o link aqui e mostram como o dicionário expositivo de William Vine, ele trata o texto, ok?